paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. No nosso trabalho com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, onde você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e seu canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, de emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações diretamente todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que mostrar isso com base na Bíblia Sagrada, que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, que o prêmio somado já ultrapassa mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também ao se juntar conosco, também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês curtem, que vocês deem o seu joinha. Isso é muito importante para a gente propagar, para a gente divulgar a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro do 66 livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, através da Tua santa palavra que é viva, vida e Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Primeiro livro de hoje, 1 Samuel com 31 capítulos, e o segundo livro é o livro de Levítico. Vamos ao capítulo do livro do 1 Samuel. Capítulo 26, Samuel, capítulo 26. Lembrando que quando nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Primeiro Samuel, capítulo 26. Que contém 25 versículos. Davi povoou outra vez a vida de Saul. Então Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. Davi bradou ao povo: a Abner, filho de Ner, não responderás, Abner. Respondeu Abner: quem és tu
quem bradas ao rei, disse Davi, não é o homem, e quem há em Israel como tu? Porque não guardaste o rei teu Senhor? Um do teu povo veio para destruir o rei teu Senhor. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor. Sois dignos de morte, porque não guardaste vosso Senhor. O ungido do Senhor, veja agora onde está a lança do rei e o jarro com água que tinha sua cabeceira. Vamos ao segundo livro de hoje, Levítico. É o livro de Levítico, com 27 capítulos. Capítulo 5. Levítico capítulo 5, que contém 19 versículos, os sacrifícios pelos pecados ocultos. Ele os trará ao sacerdote, que oferecerá primeiro o que é para a oferta pelo pecado, e como a sua unha lhe torcerá a cabeça, rente ao pescoço, sem separá-la de todo. Do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar, mas o que sobra daquele sangue deixará escorrer na base do altar. É oferta pelo pecado. Do outro fará o holocausto conforme o estabelecido. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do pecado que cometeu. Ele será perdoado. Os seus recursos, porém, não lhe permitirem oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efá de flor de farinha. Como oferta pelo pecado, não lhe misturará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que dela tomará um punhado cheio como memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo, de alguma forma, as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu iria apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. 18 e 19. Lucas, prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar
toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio. E hoje eu falarei primeiro os rebanhos santos de número par, para logo após falar os ímpares. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69, 2, 70, 1 e 69. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos que eu acabei de sortear foram 2, 71 e 69. Seja você também parte desse rebanho, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 22. Lucas, capítulo 22, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O maior será como o menor. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhe o Senhor Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Vamos ao livro, é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 4. Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, contém 22 versículos. Para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filho de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice, porém, chegará também para ti. Tu embebedarás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião.
Ele nunca mais te levará para o exílio. Ele punirá a tua maldade, ó filho de Edom, exporá os teus pecados. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 32, 40, 31 e 39. Jonas com 4 capítulos. Jonas capítulo 3, que contém 10 versículos. Jonas vai a Nínive. Então ele fez uma proclamação que se divulgou entre Nínive. Foi mandado do rei e dos seus nobres: não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Clamarão fortemente ao Senhor Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se o Senhor Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quando o Senhor Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. 1 Pedro com 5 capítulos. Pedro, vamos capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, que contém 22 versículos. O sofrimento na prática do bem. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atendem a sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal se fordes zelosos do bem? 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Atos com 28 capítulos. Capítulo 3. Atos capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Atos capítulo 3, que contém 26 versículos. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Todos os profetas desde Samuel e todos quantos depois falaram também anunciarão estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que o Senhor Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoados todos os povos da terra. Ressuscitando o Senhor Deus a seu Filho, Senhor Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse, ao desviar-se cada um das suas maldades. Escolhidos de número 11, Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. O livro é o livro de 1 Coríntios com 16 capítulos.
1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. E o capítulo 5 do livro de 1 Coríntios contém 13 versículos. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é bom o vosso orgulho, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Apocalipse com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. Para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 19 contém 21 versículos. O cavaleiro do cavalo branco. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chamava é o Verbo do Senhor Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho santo de número 36 e 35, 36 e 35. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio, capítulo 27. Deuteronômio, capítulo 27, para o rebanho santo de número 36 e 35, que contém 26 versículos, as 12 maldições. No mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estas são as tribos que estão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas são as tribos que estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar oculto. E todo o povo respondendo dirá: amém. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Antes de eu sortear o capítulo e o livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. 6,66,5. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar,
secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos ao sorteio do livro do capítulo para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. E o livro é o livro de Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 1, Malaquias, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Jacó é amado e Esaú é detestado. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis também que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o doente, assim trazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é temível entre as nações.
Rebanho Santo de número 26, 46, 25, 45. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 11. Êxodo capítulo 11 para o Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O capítulo 11 do livro de Êxodo contém 51, o capítulo 11 contém 10 versículos. A praga sobre os primogênitos. Contra todos os filhos de Israel, porém nem ainda um cão moverá a sua língua, desde o homem até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus oficiais descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas. Depois disso eu sairei. Saiu Moisés da presença do faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou ir da terra dos filhos de Israel. 8, 64, 7 e 63, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Amós com 9 capítulos. Capítulo 5. Amós, capítulo 5, que contém 27 versículos. Lamentação e chamada ao arrependimento. Vós que converteis a justiça em alógena e deitais por terra a retidão, procurai o que faz o sétimo estrelo, Euório, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 4, para os rebanhos de 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que vocês leiam o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Colossenses capítulo 4, que contém 18 versículos. Saudações finais. Tíquico, irmão, amado, fiel, ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu envio a vós para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado e ele console o vosso coração. Ele irá com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Eles vos contatarão tudo o que aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, como também Marcos, o sobrinho de Barnabé. Acerca dele já recebestes instruções. Se ele for visitar, vos recebei-o. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67.
Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Fiel à palavra, quero que a proclames com firmeza, para que os que creem no Senhor Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas não são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, questão tola, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. O capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 25 versículos. Sede santos, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos oferece na revelação do Senhor Jesus o Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinham da vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. E o livro é o livro de Judas, com um capítulo, que contém 25 versículos. Judas. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na volta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, manqueando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmo, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores sem frutos em pleno outono desarraigada, duplamente mortas. São ondas furiosas no mar, espumando as suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. E o livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que contém 17 versículos. Permaneceis firmes, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O próprio nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Deus Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console vossos corações, confirme de toda boa obra e palavra. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Obadias, com um capítulo. Para o Rebanho Santo de 16, 56, 15 e 55, Obadias, que contém 21 versículos. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadriados seus tesouros escondidos, todos os teus aliados se levaram para fora dos teus limites, os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti.
Os que comem o teu pão debaixo de ti porão armadilha, não ainda o entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom e o entendimento da montanha de Esaú. Os teus valentes do Temã estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita do teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá e será exterminado para sempre. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Segunda Crônicas 21. Segunda Crônicas, capítulo 21, para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo 21 do livro de Segunda Crônicas contém 20 versículos. Jeorão, rei de Judá. Subindo Jeorão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou todos seus irmãos à espada, como também algum dos líderes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, em 8 anos reinou em Jerusalém. Andou no caminho dos reis de Israel, como fizera a família de Acabe, pois tinha a filha de Acabe por mulher. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor, porém, não quis destruir a dinastia de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque tinha prometido que lhe daria por todos os dias um descendente no trono. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 3. De número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. O livro é o livro de Romanos, com 16 capítulos, e o de Esther, com 10 capítulos. Antes de eu ler de sortear o capítulo do livro de Romanos, eu irei ler um aviso para todos vocês. Muita atenção, todos que querem que o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos os que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia em tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco. Nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região
para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Justiça pela fé. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder do Senhor Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça do Senhor Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Do céu se manifesta a ira do Senhor Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque o Senhor Deus lhes manifestou. E o livro é o livro de Esther. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo 4. Esther, capítulo 4, que contém 17 versículos. Mordecai consegue a ajuda de Esther. Veio Atai e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então este instruiu Atai a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu nestes 30 dias não fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem vai no livro de 1 Samuel, capítulo 26. Você que mentalizou, escolheu o 3. A mensagem está no livro de Levítico, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu 1. A mensagem está no livro de Lucas, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o 19. A mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que mentalizou o 14. A mensagem está no livro de Jonas, capítulo 3. O 15. A mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o número 10. A mensagem está no livro de Atos, capítulo 3. Você que mentalizou o 17. 1 Coríntios, capítulo 5. Você que mentalizou o 22, a mensagem no livro de Apocalipse, capítulo 19. O 11, Deuteronômio, capítulo 27. O 20, Malaquias, capítulo 1. Você que mentalizou e colocou o 7, Êxodo 11. O 2, Amós, capítulo 5. O 21, Colossenses, capítulo 4. O 12, Tito, capítulo 3. O 4, 2 Pedro, capítulo 1. O 5, Judas. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 18. A mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o número 8. Você que mentalizou, escolheu o número 8, 2 Crônicas, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o 6. A mensagem está no livro de Romanos, capítulo 1. Você que escolheu o 16, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 4. E eu vou ler para vocês uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais e nas igrejas virtuais. Antes essa denúncia, a denúncia de número 94.
Antes dai esmola do que tiveres, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor do Senhor Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nas palavras do Senhor Jesus, nessa passagem de Lucas capítulo 11, como está escrito na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, o Cristo, é o único sumo sacerdote. O mandamento dele para ser livre tudo e através da oferta, e ele também mandou continuar com os dízimos, que agora são deveres dos reis e sacerdotes que ele nomeou em todas as nações. E você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações e afirmações do Senhor Jesus ou Cristo são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 94, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 55, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou repetir para vocês, os números que foram sorteados: 13, 1 Samuel 26, o 3, Levítico 5, o 1, Lucas 22, o 19, Lamentações, o 14, Jonas 3, o 15, o 19, Lamentações capítulo 4, o 14, Jonas 3, o 15, 1 Pedro 3, o 10, Atos 3, o 17, 1 Coríntios 5, o 22, Apocalipse 19, o 11, Deuteronômio 27, o 20, Malaquias 1, o 7, Êxodo 11, o 2, Amós 5, 21, Colossenses 4, 12, Tito 3, o 4, 2 Pedro 1, o 5, Judas, o 9, 2 Tessalonicenses 2, o 18, Obadias, o 8, 2 Crônicas 21, o 6, Romanos 1, o 16, Esther, capítulo 4. Muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui nos comentários abaixo as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo e alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o Teu jugo e o Teu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, escritor, ofertante, membro de uma das igrejas virtuais, seguindo, e também de você interagir com as nossas duas igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus na @igrejas benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. De Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15.
Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês da Dinamarca, da França, da Colômbia, do Canadá, da Rússia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.